Acho que não é uma nem duas, mas várias vezes na vida acontecem situações em que pedem uma atitude da gente e a gente para pensar e vem aquela grande questão na nossa cabeça. Mas e se eu fracassar? Sabe aquele momento em que parece que a vida tá tentando testar a gente, sabe? Que parece que a vida colocou a gente numa grande prova de dissertação, que parece uma grande pegadinha. Eu ando me sentindo exatamente assim. Parece que eu estou vivendo uma pegadinha, que a qualquer momento a vida vai fazer um ha, pegadinha, quero ver o que você vai fazer agora, sabe? Mas enfim, ando nessa fase de teste. A minha sensação, eu lembrei muito de quando eu estava fazendo prova do Enem, em que eu estava na sala e que estava o relógio passando e eu olhando aquele relógio, aquele cronômetro, né, rolando e sem espera, eu pensando no que eu tinha que fazer, na atitude que eu tenho que fazer, se eu tinha que ser mais objetiva na resposta, se eu tinha que dissertar mais, o que eu tinha que fazer, sabe? Aquele momento que parece que nem se a questão é de múltipla escolha vai te ajudar, porque você realmente não sabe para que lado ir. E nesses momentos parece que vem uma grande placa, né, em neon, piscando na nossa cabeça, assim, que faz a gente pensar, e se eu fracassar? O mais engraçado é que nessa questão a gente não tem resposta, mas a gente se coloca como se a gente tivesse que dar uma resposta para ela, e isso nos trava ainda mais. E aí, pensando nisso, teve um dia desses que eu tava muito cansada, depois de um dia muito puxado e tal, deitei minha cabeça no travesseiro e eu comecei, assim, automaticamente, né, a listar tudo aquilo que eu não tinha feito naquele dia, tudo aquilo que eu ainda precisava fazer e tudo aquilo que eu faltei, enfim. E teve um momento em que eu parei para pensar, por que que eu tô fazendo isso comigo? Por que que eu tô praticamente me castigando pensando no que eu não fiz? E se eu pensar realmente no que eu fiz nesse dia, no que eu fiz de bom, no que eu fiz de legal, no que eu mandei bem? Por que que eu tenho que pensar justamente algo que eu não posso controlar mais agora antes de dormir, que vai me fazer dormir mal e que eu não vou sair do lugar, sabe? Parece que a gente se puxa o nosso próprio tapete nesse momento. E se eu mudar, né, esse pensamento para e se eu tentar? Pensar nessa tentativa parece que realmente nos coloca nessa condição de aprendizes, né? A gente entender essa condição de tentativa parece que traz pra gente um certo alívio também, sabe? Nos livra dessa situação em que a gente não quer falhar tanto, sabe? Parece que dá pra gente essa carta de acontece, se errar tudo bem, mas você está numa fase de teste, aproveita aí esse teste. Eu acredito que a gente se coloca muito nessa condição de também de não falhar, porque hoje em dia a gente atrela muito a nossa autoestima pelo que a gente faz, né, o nosso trabalho, e a nossa autoestima, na verdade, a gente tem que construir na base de quem a gente é, verdadeiramente, independente daquilo que a gente faça, independente do nosso cargo. A autoestima ela não tem que ser pautada nas nossas metas e nas nossas realizações. Acho que esse é o maior tiro no pé que a gente pode dar, realmente, de não se enxergar quem a gente é no momento, em momentos que a gente precisa ser mais humanos com a gente. Então, eu vejo que é muito importante nessas situações a gente realmente resgatar esse nosso senso e o nosso sentimento de si, sabe? Porque se a vida realmente essa danada aplicou na gente esse teste e o cronômetro aí tá rolando, talvez seja realmente uma boa chance para a gente parar para refletir em alguns pontos. E o primeiro, com certeza, é a investigação. Então, investigar as nossas motivações, sabe? Como eu tô me sentindo perante tudo isso que está acontecendo, o que me move a continuar, qual é a mínima ação que eu posso fazer para continuar me motivar ou para continuar movimentando essa situação? São algumas questões que eu me pergunto daqui sempre quando vem essa sensação de, nossa, e se eu fracassar, e se eu fizer alguma coisa errada? E não, calma, vamos investigar um pouquinho mais a fundo, vamos ver onde a gente pode ir. O outro ponto é a observação. Então, observar se a gente tá realmente no caminho que a gente quer estar. Então, observar você e o caminho, né? Pensar mesmo quem eu sou agora e onde eu estou agora, porque às vezes a gente analisa situações com eus de 5 anos atrás ou com caminhos de 20 anos à frente, aí a conta não fecha, a coisa não bate, então a gente tem que olhar onde a gente está agora, com a condição que a gente está agora e no caminho que a gente está agora para percorrer. Um outro ponto que eu acho que é muito importante é a gente sempre reavaliar a rota.
Então, casa um pouco com até o ponto anterior, mas é muito importante a gente se questionar, sabe? E se eu realmente não tivesse nada a perder, se esse cronômetro não tivesse rolando, se eu não tivesse aflito, se eu não tivesse com pressa, enfim, se ninguém estivesse olhando, onde eu me arriscaria? O que eu tentaria fazer? Qual seria o meu próximo passo para isso? Não tô falando que você tem que sair chutando balde, fazendo tudo, a vida não é assim, né? Muitas vezes, na maioria das vezes não. Mas a vida acho que não é sobre ter atitudes inconsequentes, mas refletir sobre esse ponto, nessa carta branca de sentir livremente num papel, de se imaginar e só arriscar, às vezes dá pra gente um desejo muito profundo que depois disso a gente consegue ir norteando no caminho que a gente tá, em quem a gente é agora, pra gente ter um próximo passo e futuramente ir construindo esse caminho de quem sabe que você sonhou, sabe? Então esse é o meu convite pra gente, ao invés de pensar tanto, e se eu errar, e se eu falhar, e se eu fracassar na minha próxima tentativa, a gente se dá a chance de pensar, e se eu tentar? Que é um pouco mais de liberdade e um sabor um pouco mais agridoce, realmente, para que a gente leve a vida com muito mais leveza, enxergando onde a gente está no nosso caminho. Um grande beijo e até mais!